Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre vida na água, a ODS 14. O Brasil possui mais de 8.500 quilômetros de linha de costa, 3,6 milhões de quilômetros quadrados de área marinha sob jurisdição nacional, além das bacias hidrográficas e aquíferos, que ocupam cerca de 60% do território brasileiro. Participo do programa Gabriel Brejão, doutor em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, pesquisador em pós-doutorado do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal de São Carlos. Alexander Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da USP, responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Guevani, de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alexander. E bom dia você que está em sintonia aqui, o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, Franklin. Olha, ainda continua repercutindo aquela tragédia que aconteceu em Sergipe, né, que o Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, morreu asfixiado no porta-malas lá de uma viatura policial, né? O Genivaldo foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, estava sem capacete, estava na sua moto, estava sem capacete. Ele era uma pessoa que tinha problemas de esquizofrenia, tomava remédios, né? E os policiais não souberam fazer a abordagem adequada a ele, né? Uma pessoa que causasse problemas ou que tivesse alguma ameaça à polícia. No entanto, exageraram na forma do tratamento, colocaram ele dentro da viatura, fecharam e jogaram gás lacrimogêneo. Morreu asfixiado, para falar o português com todas as letras, né? Depois disseram, foi uma fatalidade. Não, desculpa, isso não foi fatalidade, isso foi assassinato, que precisa ser apurado e as pessoas devidas punidas, porque esse não é tipo de abordagem que uma polícia deve ter com um cidadão, por mais que ele esteja errado. O erro dele qual foi? Andar sem capacete. E, aliás, nós temos uma grande figura nacional aí que faz uma série de motocicletas e algumas delas foi encontrado também sem capacete. E não acontece nada com essa figura brasileira de proeminência, né, Joel? Depois do Rio, novamente um grave episódio de violação de direitos humanos no país. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso de recebê-lo. Bom dia, Alexander. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin, a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui compartilhando essa discussão com o Gabriel, meu querido amigo e parceiro aí de várias frentes. De acordo com o relatório da ONG Oceana, de 2020, o Brasil lança aproximadamente 325 mil toneladas de lixo no mar todos os anos. Já um estudo da World Index de 2021 revelou que o Brasil é o sexto país que mais descarta plástico no mar. Muito bem, vamos começando falando da situação atual da poluição marinha no Brasil, Gabriel. Esse é um problema muito grave, né, Joel? A gente tem que lembrar que essa poluição marinha, a grande parte está acontecendo nas faixas litorâneas, né? Mas muita coisa que chega no mar está sendo carregado já pelos rios, né? Pelos corpos d'água continentais. Então, por exemplo, qualquer descuido que a gente tem dentro das cidades, né, dos municípios, isso em algum momento vai chegar nos mares, seja na forma de partículas grandes, né, como garrafas e sacolas, ou já no famigerado microplástico, né, durante esse processo de transporte desse material, ele vai fragmentando, ele vai sendo picotado em vários pedacinhos até chegar naquela partícula
indetectável a olho nu, né? Os peixes vão consumindo, a fauna vai consumindo, e isso já chega nos oceanos, né? Nessa forma de microplástico. Antes a gente imaginava que esse processo era particular dos mares, né? Por causa das grandes manchas de lixo flutuante que tem, né? Mas bem recentemente, nos últimos 5 anos, vários trabalhos científicos já têm demonstrado a presença de microplástico em peixes de água doce, né? E, inclusive nos peixinhos de riacho, aqueles que têm menos de 10 centímetros de tamanho, né? Então, isso é um problema muito grave, bastante generalizado, né? Que o Tuva pode comentar com um pouco mais de propriedade os efeitos no ambiente marinho. Então, isso que eu queria perguntar para o Alexandre. Quais os impactos que a poluição marina causa na vida humana? Pois é, né? A gente está falando do lixo, dos resíduos sólidos, do plástico, mas a gente está falando de uma série de outros poluentes também, que muitos deles têm origem no continente. E só para fazer uma ligação com o que o Franklin estava falando, tudo isso que acontece, que a gente vê no mar, a gente entende que o mar está doente, né? A gente pode dizer isso, né? Ele está perdendo saúde. E o oceano está doente, na verdade, porque a sociedade está doente. Então, o que a gente tem são sintomas. Ver o mar doente é um sintoma de que a sociedade não está bem, né? Ver cenas como essa, né, que o Franklin narrou e que a gente teve que presenciar nesse país, né? Assim como a gente está vendo as mortes anunciadas até certo ponto que estão acontecendo no Recife nesse final de semana, nesses dias, né? A gente está vendo, na verdade, uma escolha, né? Uma escolha muito equivocada do que dá importância nesse país, né? De como a gente realmente caminha. E se a gente está fazendo isso com uma pessoa, Franklin, né? Será que a gente vai ter, enquanto país, uma preocupação com o mar? Né? Esse é o ponto, né? E tudo isso está interligado, né? A gente está falando, quando a gente olha os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na sua totalidade, na sua, né, conjunção, a gente vê que, na verdade, o que a gente tem que buscar é exatamente o contrário disso tudo, né? Que é gerar prosperidade e compartilhar. Porque senão a gente vai acabar tendo um oceano, né, um ambiente morto, porque, na verdade, a gente já morreu enquanto sociedade e não sabia, né? Esse é o ponto. E aí o que acontece? O que a gente joga para o oceano volta para a gente, mais cedo ou mais tarde. É um toma lá da cá, né? É como se fosse um bumerangue que vai pela água, né? E volta de várias formas, volta no formato de alimento. Então, isso que o Gabriel estava falando, dos animais estarem contaminados, isso é um fato. E isso se propaga ao longo da cadeia alimentar. E, de certa forma, a gente pode consumir novamente esse resíduo que foi gerado por nós. Então, é o toma lá da cá. E isso é sério, porque traz para a gente uma sensação de que a gente está falhando muito seriamente, né? Não só nos aspectos ambientais, mas em todas as questões que dizem respeito diretamente a construção de um país fraterno, né? E que consiga gerar e cultivar empatia, porque sem ela a gente não vai sair dessa apatia. Alexander, diante dessa realidade, qual é o papel do cientista? O papel do cientista é gigantesco, né? É gigantesco porque o cientista, de uma forma geral, é que gera o conhecimento, que produz o conhecimento, que faz as suas pesquisas, descobre, por exemplo, o Gabriel está falando dos peixes, né, desses pequenos peixes de rios, né? Isso é sabido porque cientistas foram lá estudar isso, né? E aí a gente tem um papel também de compartilhar o conhecimento, que é o que o Gabriel acabou de fazer. Ele trouxe essa informação para a população. Então, nosso papel é de fazer isso, mas a gente também tem um papel de formas bastante estratégicas a também ser um pouco militante. Eu acho que esse é um papel que está faltando para o cientista, de trazer as questões, mas dentro de um arcabouço, dentro de uma moldura que seja uma moldura racional. Essa moldura é dada pelos ODS, pela Agenda 2030 das Nações Unidas, né? Então a gente tem hoje, né, na verdade esse é um referencial que vem sendo mudado, né, desde a Agenda 21,
né, as metas de desenvolvimento do milênio, chegando agora aos ODS, a gente tem, na verdade, algumas metas, são metas pactuadas pela humanidade. Então, a gente tem muito claro isso, é muito objetivo isso. E nós, enquanto cientistas, eu acho que a gente tem que se entender como uma ferramenta, um instrumento de promoção dos ODS, desse caminho, né? E isso, muitas vezes, a gente está deixando de lado. E a gente vai normalizando as coisas e passa a não se posicionar em relação a coisas como essas. Não que a gente queira, por exemplo, que todas as pessoas que andam sem capacete sejam submetidas à tortura, seguida de morte, com gás lacrimogênio, né? Porque isso poderia ser uma solução para vários dos problemas do Brasil, né? Tentando ser um pouco irônico, né? E não desejando isso, obviamente, mas, na verdade, não é esse caminho que a gente tem que seguir, porque esse é o caminho da barbárie. A gente tem que seguir um caminho, né? Um caminho de paz, um caminho de, né? Que a gente possa se orgulhar algum dia. E a gente não está tendo motivo para se orgulhar do nosso país, infelizmente. Gabriel, o Alexandre destacou a militância como uma ferramenta importante dos cientistas nos dias de hoje. Eu queria te ouvir a respeito disso. É muito importante mesmo, né, Joel? Porque, de certa forma, a gente está trabalhando numa fronteira, né? A fronteira de gerar conhecimento sobre a biodiversidade, no meu caso e no caso do Turra, né? A gente faz o quê, efetivamente? Vai a campo, em diversos ambientes, passa alguns dias, muitas vezes as pessoas passam meses coletando dados, né, para a gente fazer uma interpretação do que aquele ambiente vai contar para a gente, né? No meu caso específico, eu estudo os efeitos do desmatamento sobre a diversidade de peixes, né? Então, a gente tem, ao longo da nossa carreira, né, e aí isso é bacana para quem está começando, ter um pouco de noção disso, a gente vai tendo uma noção um pouco errada de que a gente vai se aprofundar cada vez mais e vai se especializar cada vez mais, né? Quando é o contrário, né? Quanto mais a gente se aprofunda num aspecto do conhecimento, a nossa mente tem que se ampliar para entender contextos maiores que estão levando àquela situação, né? Então, qual que é o contexto social daquela região? Por que que você não consegue conter as frentes de impacto, né, que estão degradando a biodiversidade e o meio ambiente? Tudo isso faz parte da nossa leitura de mundo, né? E a gente tem um papel muito importante, enquanto biólogos, pessoas que trabalham com biodiversidade, que é dar voz para quem consegue falar, né? A biodiversidade não chega no programa de rádio aqui e vai exigir os direitos dela, né? A gente tem que fazer isso por ela, né? A gente tem que cada vez mais tentar se colocar no lugar desses seres que não têm essa capacidade intelectual que a gente tem, né? E apresentar as necessidades deles para o mundo. Às vezes é uma necessidade a partir da nossa leitura, das nossas construções, né? Do nosso acúmulo ao longo da vida. Mas, nesse sentido... O desafio é quebrar essa barreira da comunicação. Exatamente. Transmitir esse conhecimento para a maioria da população. Para a maioria da população. E isso a gente ainda está engatinhando, né, aqui no Brasil. A gente fala para um público muito restrito, que lê muito bem em inglês, porque a gente é obrigado a publicar nossos trabalhos em inglês, né? É a lei franca, a língua franca da ciência. Mas a gente tem agências como a agência FAPESP que estão ajudando a gente a traduzir isso para a sociedade, né? De uma forma muito adequada, que não desvia daquilo que a gente falou nos nossos trabalhos, né? Eles ajudam a gente, olha, dá uma simplificada nisso, fala um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos aprofundar esse ponto, e para chegar na sociedade de uma forma que ela se sinta tocada de certa forma, né? Então, se a gente acompanha as últimas publicações, né, da agência FAPESP, eles estão divulgando pesquisas extremamente interessantes, né,
super relevantes no cenário internacional, produzidas por brasileiros, a grande parte delas, né, com alguns colaboradores internacionais, mas é isso, né? A gente... E nós estamos aqui para ampliar esse diálogo, Exatamente. essas pesquisas importantes e mostrar a relevância delas para a sociedade brasileira. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Cientistas querem ajustes em estudos sobre a acidificação de oceano. O Eleutério Gervani, de Nova York, tem as informações. O impacto da acidificação dos oceanos nas espécies em diferentes partes do mundo foi mal calculado até agora. A conclusão é de um grupo de especialistas que destaca ser preciso considerar a variação ambiental sempre que se realizem estudos sobre o tema. A Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, divulgou um novo trabalho ressaltando que, por esse detalhe ter sido desconsiderado, muitos resultados foram super ou subestimados. Uma análise de 86 trabalhos de pesquisa de especialistas de todo o mundo revela que grande parte deles não incluiu a variação natural dos níveis de acidez na linha de base dos mares do mundo, o que levou a hipóteses incorretas. Estima-se que 95% da água do mar aberto tornou-se mais ácida desde o final da década de 1980. Entre os fatores para a situação estão a alta de dióxido de carbono liberado pela ação humana para a atmosfera para a absorção pelo oceano. Os cientistas defendem que se adicione a variabilidade de condições ambientais para entender melhor consequências da acidificação dos oceanos em espécies que habitam em diferentes ecossistemas. De acordo com a recente pesquisa da IEA, existe potencial de se produzir novos conhecimentos a partir de recursos que já estão disponíveis. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gervani. Com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre Vida na Água, ODS 14, com o Gabriel Brejão e Alexander Turra. Frank Valverde, nós temos uma enquete, informações e perguntas para os nossos convidados. Verdade, Joel. Nós, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para tentar ver a temperatura sobre o assunto que está sendo abordado no programa. No caso do programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. O Brasil cuida bem de seus rios e mares, né? E olha só o resultado, 90% das pessoas disseram que não, ou seja, de uma certa forma, há uma consciência da população que não cuida bem dos seus mares e dos seus rios, tá? No entanto, né, isso não está traduzido para uma ação efetiva para mudar um pouco a situação de como nós devemos nos relacionar com os mares, rios, lagos e lagoas, represas, enfim, né, que é coisa muito mais ampla do que mares e rios, né? Ou seja, todo esse universo da água que nos rodeia, que é tão fundamental para a nossa vida. Mas eu queria inserir uma pergunta, Joel, recuperando a informação aí do Eleutério Gervani, nos deu aí da Rádio ONU, né? Ele fala sobre o aumento da acidez da água dos oceanos, né? Para nós, para o público leigo, o que significa isso? É mais ácida, menos ácida? O que vem a ser? Qual que é a importância disso? O que muda isso no meu dia a dia, né? Eu gostaria que tanto o Gabriel como o Alexander traduzissem, né? Fazer, até como o próprio Gabriel diz, né? O papel do cientista não é só produzir a ciência, né? Ele tem também que trabalhar na difusão, na divulgação da ciência, não só fazer a comunicação científica para os seus pares, né? Também traduzir isso para a população. Eu gostaria que eles traduzissem isso para o público em geral. O que significa isso e o que prejudica essa acidez, essa mudança da acidez das águas dos oceanos? Vamos começar com o Alexander. Maravilha, Franklin. Isso é muito importante porque esse é um dos grandes problemas que o oceano enfrenta e é um dos menos conhecidos, né? Justamente por conta de algumas limitações que a gente ainda tem em relação ao conhecimento, que é natural num processo de evolução desse próprio conhecimento, uma vez que a gente, ao conhecer algumas coisas, a gente passa a conhecer que a gente não conhece outras coisas e com isso a gente vai avançando. Então, a gente tem hoje um entendimento de que o oceano está ficando mais ácido em função de um grande papel que ele cumpre para nós no planeta. Ele retira boa parte do gás carbônico que está na atmosfera e, com isso, ele atenua o efeito estufa. Só que esse gás carbônico que entra na água do mar, ele passa por uma série de reações, né, de equações químicas, né, que a gente acaba estudando e que leva à produção de, né, tornando o oceano mais ácido.
E, bom, qual o problema disso? A gente tem essa qualidade, ou essa característica da água influenciando a vida animal, especialmente. Aqueles animais que constroem esqueletos com base em carbonato de cálcio. Conchas, por exemplo, né? Ou os esqueletos dos corais. Em determinadas situações de acidez, o esqueleto ele perde a capacidade de ser formado, e com isso você vai ter animais que vão crescer menos ou que vão ter um esqueleto fragilizado. Então você pode imaginar, por exemplo, um coral, que é a base da biodiversidade em áreas tropicais, não crescendo na velocidade ou no tanto que ele poderia crescer. E com isso a gente Mudança acaba de coloração perdendo. também, né? Mudança de coloração, né? As mudanças de coloração nos corais, a gente chama de branqueamento, ele tem muito a ver com a temperatura da água. Então, quando a gente tem picos de temperatura, essas pequenas algas coloridas que vivem dentro dos corais, elas são externalizadas, elas saem de dentro do coral, por isso que ele fica branco. Mas os nossos corais, assim, os corais de uma forma geral, eles podem retomar essas algas no segundo momento, retomar essa associação e se recuperam. Mas quando esse branqueamento é muito prolongado, a situação fica drástica e o coral acaba morrendo. Então, imagina só, a gente está falando de acidificação. Você citou um exemplo de um problema relacionado à temperatura. E aí, quando a gente tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura. É como se a gente estivesse falando na pandemia da Covid-19 sobre as comorbidades. Quanto mais comorbidade você tem, menos capacidade você tem de lidar com uma agressão adicional, como o vírus no nosso caso. O mar está assim, ele está tendo várias comorbidades que vão corroendo a sua saúde, mas a gente não está parando de trazer ameaças adicionais. E com isso, a tendência é que a gente vá perder a saúde e todos os benefícios que o oceano acaba trazendo para a gente, sem a gente ter que pagar. Gabriel. Foi comentado um ponto super interessante, né, de incluir a variabilidade ambiental nos estudos futuros, né, nessas análises dos efeitos da acidificação dos oceanos. Isso é muito importante porque toda vez que um parâmetro se altera, ele interfere em todos os outros parâmetros, né, então a acidez vai interferir em temperatura, né, em fluxo de nutrientes, né, que vai afetar toda uma cadeia alimentar. Então, isso vai desencadeando efeitos em cadeia. Se a gente não inclui a variação ambiental causada pela alteração, no caso a acidificação, a gente está sempre subestimando os efeitos, né, subestimando os problemas. Se a gente puxar para os últimos relatórios do IPCC, né, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, eles também estão alertando para esse ponto. Precisamos inserir nos nossos modelos as variações causadas pelas mudanças que a gente já detectou, né? Se você não insere a variação, aquela mudança que a gente está percebendo hoje, cada vez mais intensa, né? Então, essas chuvas extremas que a gente está vivenciando esse ano no Brasil, né? Muito mais intensas do que alguns anos atrás, diga-se de passagem, ou as secas em outras regiões, né? Elas estavam sendo previstas, mas elas não eram previstas para tão cedo, né? Dentro dos modelos, porque eles estavam deixando de lado essa variação que a mudança já estava causando nas interações do ambiente, né? E isso está relacionado também com os organismos que vivem nesses ambientes. Então, uma mudança de pH na água do mar vai afetar as inter-relações das espécies, né? Vai enfraquecer, vai fortalecer, algumas espécies vão ser excluídas daqueles ambientes, outras vão ser beneficiadas por essa alteração ambiental e vão se multiplicar muito e vai desequilibrar aquele sistema, né? Provocando um desequilíbrio. Exatamente, provocando um desequilíbrio que muitas vezes não é reversível, né? Você tem um limite que esses desequilíbrios são toleráveis. Se você não consegue evitar que esse limite seja ultrapassado,
as alterações são irreversíveis, né? E esse desequilíbrio, qual é a porcentagem disso? Depende do tipo de ambiente, né? Por exemplo, no meu trabalho de doutorado, a gente queria saber qual que era o limite do desmatamento que afetava os peixes de riacho, né? E para isso a gente usou uma hipótese teórica que foi desenvolvida para animais terrestres, principalmente aves e mamíferos, que era de que esses organismos aguentavam até 60% de desmatamento antes de entrarem em declínio, né? Mas para peixes em riachos, a gente descobriu que esse limite é de no máximo 15% de perda de floresta numa determinada área, né? E hoje qual é a nossa situação? A nossa situação, eu tento não ser pessimista, eu tento ser mais realista, né? A nossa situação não é favorável, né? Porque a gente tem falado muito de crise climática, né? Mudanças climáticas, mas a grande chave para tirar a gente da crise climática é proteger a biodiversidade, né? Sem biodiversidade, a gente não resolve o clima. Se a gente olhar para os ODS, isso a ONU e os grupos de trabalho têm feito vários esforços para traduzir isso de uma forma mais clara para a sociedade. Primeiro, você não cumpre as metas de um ODS sem cumprir os outros 16. Então, se a gente cumprir todas as metas do ODS 14, Vida na Água, a gente está resolvendo dos outros 16 também, né? E para isso é fundamental que a gente sensibilize a sociedade civil a respeito dos 17 ODS que estão interligados. 17 ODS. Ô, Gabriel. E também tem outro ponto importante, né, Joel? Os 4 ODS que estão sustentando a base da sociedade e da economia são os ODS de biodiversidade, né? Enquanto a gente não se conscientizar que tem que ter um olhar equilibrado, né, e protetivo com a biodiversidade, que isso vai levar a condições mais igualitárias, né, de distribuição de renda, de gênero, né, os ODS relacionados à sociedade, a economia não vai para frente. Ou seja, é preciso uma mudança radical para nós equilibrarmos a natureza e provocarmos uma diminuição das desigualdades sociais do país. Além da vida marinha, o Brasil possui grande extensão de rios, sendo responsável por 12% das reservas de água doce do planeta. No entanto, segundo o estudo do MAP Biomas, o Brasil vem perdendo 15% da superfície de água desde o começo dos anos 90. Entre os motivos estão a poluição, o uso da terra, a construção de barragens, o uso excessivo da água e as mudanças climáticas. Alexander, como o Brasil tem lidado com seus recursos de água doce? Da pior maneira possível, né? A privatização da Eletrobras é um exemplo disso, né? De você trazer mais vulnerabilidade a um sistema que, a princípio, além de gerar energia, é responsável pelo abastecimento das cidades, das lavouras, das indústrias, das pessoas, né? Mas que agora vai ter que ter contratos, né? Vai ter que seguir contratos que vai acabar priorizando a geração de energia e não necessariamente o abastecimento. Então a gente está falando de coisas assim, as decisões que nós tomamos, né? Para que e que vão levar a essas transformações que não são apropriadas, né? Então a privatização da Eletrobras vai trazer mais vulnerabilidade, mais riscos para abastecimento, porque, na verdade, o que vai estar motivando as decisões não necessariamente é o bem-estar do Brasil, dos brasileiros. E, nesse sentido, a gente vê, né, o modo de desenvolvimento da pecuária no Pantanal. Essa foi uma das razões, né, que levou à intensificação das queimadas na região, associado a uma série de outros fenômenos, incluindo aí desmatamento, incluindo aí fenômenos climáticos. Então a gente tem que entender isso, né, para que a gente possa identificar quais são as melhores práticas, as melhores estratégias para ocupar um determinado território, né? E para quem
esses benefícios vão ser pensados, né? Eu vejo que a expectativa que está por trás dos ODS, que é a ideia de não ficar ninguém para trás, é que a gente pense no benefício comum máximo. Obviamente, a gente vai ter, né, empreendedores, vamos ter iniciativa privada, as indústrias, o agronegócio, mas a gente tem que equilibrar um pouquinho a balança da concentração de renda no país, né? E com isso a gente vai poder, então, ter um pouco mais de qualidade de vida, né, para a gente continuar podendo se chamar de país. Gabriel, eu quero a tua opinião. Como nosso país está lidando com a água doce? Pessimamente, concordo com o Turra, né? Historicamente, o Brasil, as grandes cidades que estão localizadas nas margens de grandes rios, cresceu de costas para esses rios, né? Então, São Paulo é um caso clássico. Se a gente vê o Rio Pinheiros e Rio Tietê, é uma tristeza, né? Eles nem são rios mais, eles são canais de deslocamento de poluição. Aquilo não é água mais, né? Se a gente vai para o norte do Brasil, Belém tratou muito mal o rio também. Manaus tratou muito mal o rio. A grande diferença é que lá o rio é muito grande. Então, a chance de você detectar os efeitos da poluição, como a gente detecta em São Paulo, são menores, né? Mas os pequenos canais dentro da cidade são tão poluídos quanto os que a gente encontra em São Paulo. Essa questão, né, da expansão desordenada do agronegócio, que não cuida do solo, né? E leva ao transporte de sedimento do ambiente terrestre para a água. A gente tem um caso clássico de alguns rios no Pantanal que hoje você atravessa caminhando, né, na estação seca. Fora isso, a gente tem o processo acelerado de desmatamento, né, que que afeta os regimes hidrológicos de chuva no Brasil inteiro. Saiu um trabalho, se eu não me engano, em 2020, que mostra isso, que desde 2001 o Brasil está em déficit de chuva, né? A gente está assistindo esses eventos de enchente, desastres No caso do causados Recife por agora, chuva. Né? Isso. Mas ainda assim, se a gente pegar na série histórica de chuva, está diminuindo, né? Então a gente tem que começar a chamar atenção disso também. Casos de chuvas muito fortes, localizadas, né? Muita precipitação em pouco tempo, que a gente está assistindo cada vez mais, não significa que a gente está tendo mais chuva, né? Significa que aquela chuva que era para cair ao longo de 2, 3 meses está chovendo em 2, 3 dias, né? Por isso que a gente está tendo esses problemas. Outro problema grande que está afetando as águas, né? Impermeabilização, né? Asfalto nas cidades, toda essa fuligem. São Paulo está construída em cima de riachos, né? De pequenos rios, né? Exatamente. Toda essa fuligem dos carros, né? Esse lixo que vai se acumulando na rua vai drenar para dentro desses ambientes, né? E isso vai ocasionar depois algumas doenças zoonóticas, né? Leptospirose, coisas que a gente tem assistido recentemente, né? Então, tudo isso faz parte do que o Turra falou, né? De uma falta de projeto que beneficia a vida humana e não humana, né? A gente tem um projeto de país que beneficia o crescimento econômico a qualquer custo. Tudo que acontece fora, como decorrência desse crescimento econômico, são as enchentes, as secas, é a externalidade ao sistema econômico. A importância agora de colocar na agenda esses temas. Nós estamos há 4 meses de uma eleição presidencial, pressionar a sociedade civil para que esse tema seja debatido. Nós continuamos, você que está nos ouvindo, nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre Vida na Água, ODS 14, com o Gabriel Brejão e Alexander Turra.
Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Agora sim, Frank Valverde, eu preciso te ouvir a respeito das matérias de repercussão que estão publicadas no site do Observatório e perguntas para os nossos convidados também. Sim, perfeito, Joel. Vamos lá. Eu quero primeiro destacar algumas matérias que todos e todas podem encontrar no nosso site, o site do Observatório Terceiro Setor. Elas, em geral, posso dizer que a maioria delas, elas sempre estão relacionadas com questões ligadas à cidadania. Temos algumas matérias, como, por exemplo, Boeing 707 brasileiro, desaparecido, é um dos maiores mistérios na aviação mundial. Ou então, uma outra matéria que fala sobre neurocientista brasileiro faz paraplégicos voltarem a caminhar. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, Joel, é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz o seguinte: Brasil ignorou todas as recomendações da ONU para a defesa dos povos indígenas, né? E ela desenvolve da seguinte forma: nenhuma das recomendações feitas na ONU ao governo brasileiro no que se refere à defesa dos povos indígenas foi cumprida ou atendida pelo presidente Jair Bolsonaro. A constatação faz parte de um exame realizado por mais de 100 entidades que analisaram as políticas de direitos humanos no Brasil e os compromissos assumidos diante dos mecanismos internacionais das Nações Unidas. Ou seja, se compromete lá fora, só que aqui dentro não cumpre absolutamente nada, né? E as entidades muito bem disseram que nenhuma das recomendações feitas pela ONU foram atendidas pelo governo do Jair Bolsonaro. Joel, essa matéria e outras matérias do site do Observatório Terceiro Setor, nós temos um recurso de audiodescrição, né? Aquelas pessoas que são deficientes visuais têm esse recurso, podem ouvir a matéria, e mesmo aquelas que não têm esse problema, não têm essa deficiência, elas podem acionar esse recurso para ouvir as matérias do Observatório do Terceiro Setor enquanto realizam outras atividades. E você falou que eu poderia fazer umas perguntas, Joel. Eu tenho aqui um assunto importante para colocar para o Alexander, assim como para o Gabriel. Nós estamos falando de rios, de mares, de lagoas, represas, canais, que tudo isso está a olho nu. A gente está vendo isso no dia a dia e a deterioração. E eu quero falar sobre um assunto que para mim é muito caro, né? Que eu fico sempre impressionado quando se trata dos aquíferos. Tá? A água que nós temos por baixo da superfície, que seria aquela água que diria, digamos assim, queria salvar a humanidade, salvar os brasileiros. Nós temos o aquífero Guarani, por exemplo, que é um dos maiores do mundo, né? E tem essa reserva aí. Como é que está essa reserva? Como é que nós estamos cuidando dessa reserva, né? Há muitas empresas aí, multinacionais, principalmente produtoras de refrigerantes, que já estão de olho nesses aquíferos, né? Para produzir os seus refrigerantes. Agora, isso devia ser um bem de toda a população brasileira e não de 2 ou 3 grandes multinacionais. Eu queria que eles comentassem um pouco a respeito dessa situação. Agora vamos começar pelo Gabriel. Os aquíferos são um tópico bastante importante, né? Porque em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, por exemplo, você tem que, por exemplo, São José do Rio Preto, onde eu morei, né, durante o meu doutorado, pós-doutorado, 70% do abastecimento do município é feito pelo aquífero Guarani e aquífero Bauru, né? Na cidade você tem algumas estações de resfriamento de água, porque essa água vem muito quente lá do subsolo, né? E acontece que, com o crescimento das cidades nessas regiões que têm menos água superficial disponível, estão aumentando a quantidade de poços sendo perfurados, né? E quando você aumenta a quantidade de poços que está sendo perfurado, você acaba diminuindo a pressão da água que está saindo desse poço. É a mesma coisa que você pegar um copo de suco de
com alguma coisa, colocar um canudo e tomar a partir desse canudo. Se você colocar outro, fica mais difícil. E se você colocar 10, fica praticamente impossível, né? Além disso, esse aumento da quantidade de poços de captação dos aquíferos está diminuindo o nível desses aquíferos, né? A gente tem que lembrar que essas são águas subterrâneas que foram acumuladas ao longo de milhões e milhões de anos, né? Não é uma chuva forte que dê em janeiro, por exemplo, que vai chegar no mês seguinte no aquífero Guarani, no aquífero Bauru. Ela vai demorar alguns milhares de anos para infiltrar e chegar e abastecer o aquífero, e ela tem locais específicos, né, na geografia de onde ele está contido, que são chamadas zonas de recarga de aquífero. E, coincidentemente, hoje, as zonas de recarga de aquífero são grandes áreas produtoras agrícolas. E, junto com a água, está descendo alguns químicos agrícolas, né, fertilizantes e defensivos, e estão contaminando essas águas subterrâneas, né? Então, eu concordo que a gente tem que ter uma gestão pública dessas águas, porque água é direito, né? É muito complicado a privatização desse fornecimento de água por parte dessas empresas de produção de bebidas. A gente assiste isso em alguns lugares na Bahia, né? Conflito pelo acesso à água, né? Por grandes empresas multinacionais que simplesmente se apropriaram da água da cidade. E a população não tem mais acesso, passa necessidade quanto ao consumo de água, né? Então, é um tema bastante complexo e delicado, né? A gente tem que cuidar para não diminuir o volume de água disponível, para evitar contaminação e permitir acesso das pessoas a esse bem, né? Como o Turra falou sobre os mares, o ambiente prestando serviço para a gente sem cobrar nada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse carinho com esses recursos que a gente utiliza, né? Que são oferecidos para a gente pelo ambiente. Agora quero te ouvir, Alexander. O Gabriel disse tudo aí, né? A gente tem essa questão da disponibilidade, tem a questão da contaminação e tem a questão da política pública que a outorga, né? Outorga pelo uso da água. E a gente tem usos hierárquicos, né? Assim, a gente precisa primeiro beber a água, né? Senão a gente morre, né? Então a gente tem aí questões que têm que ser priorizadas para a gente poder, então, usar de forma sábia e para sempre esse recurso. O Gabriel estava falando, eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, do Inácio de Brandão Loyola, que falava assim: não verás país nenhum. Isso. E ele falava disso, né? Se analisava ali, né, a cena, né, com pessoas com metralhadoras protegendo, né, a nascente de água e criando uma exacerbação. E o interessante é pensar que essa água é importante para muitas coisas. Por exemplo, a água que é utilizada para aquicultura, né? E a água que não serve para algumas coisas, mas serve para outras coisas. Hoje, por exemplo, a gente tem um potencial de desenvolvimento de carcinicultura no sertão e no agreste nordestino, porque lá tem muita água, ela é salobra. E para o camarão está tudo bem, né? Ele se dá bem nessa água. Então a gente também tem que entender um pouco essas potencialidades e fazer sempre a pergunta, né? Qual que é a melhor forma de você gerenciar um recurso como esse? E não tratar a água como um elemento estratégico de uma agenda política. A gente viveu isso em São Paulo, né, quando a gente teve a primeira crise aqui no sistema Cantareira, alguns anos atrás, em que a gente chegou em níveis assustadores de colapso do abastecimento. E aí, né, teve um consórcio de prefeitos dos municípios da Grande São Paulo que chegou e falou assim: não dá para ficar assim não, né? Você tem que fazer um planejamento que tenha alertas e esses alertas sejam bastante conservadores, ou seja,
Você não vai esperar chegar em 10% do cantareiro ou no volume morto para você chegar e começar a fazer campanha na TV, ou para fazer racionamento, ou para fazer qualquer coisa que eventualmente possa tirar voto. Ou seja, o uso político desse tipo de situação é muito grave. E a gente teve isso acontecendo aqui, né? E para que isso não seja... Ainda né, acontece, né? Pois é. Não só com a água, né? E aí a gente tem essa situação se agravando, né? A gente precisa ter uma visão técnica e uma visão de planejamento. E aí que vem a questão das mudanças do clima e se conecta aí com os ODS, porque é o ODS 13, né? A gente tem que trabalhar em cima de estratégias de aumentar nossa resiliência ou diminuir nossa vulnerabilidade às mudanças. Como a gente faz isso? Se antecipando. E o Brasil está deixando de cumprir ele até oficialmente, né, joga contra o Acordo de Paris. Então, a gente, nesse caminho, a gente vai continuar agravando isso. E vai agravar para quem? Para quem pode menos. Agravando o que a gente tem chamado de racismo ambiental, que é um tema extremamente perverso, né, uma realidade extremamente perversa, que está sendo intensificada no país. E que não tem nada a ver com o que se pretende, né, com os ODS. A palavra do Alexandre, numa forma de perguntas, né? Além das informações, a melhor forma de gerir os recursos naturais do país. E nós estamos caminhando para o último bloco do programa, e eu tenho duas coisas para repercutir com vocês. Primeiro é essa aqui. Em agosto de 2019, manchas de óleo apareceram em mais de 1.000 localidades do litoral brasileiro, em uma faixa de 3.000 quilômetros. 3 anos depois, algumas manchas ainda aparecem no litoral nordestino. Em fevereiro deste ano, as investigações culpabilizaram um navio petroleiro grego, mas os danos ambientais ainda não foram reparados. Alexander. Pois é, esse foi mais um grande fenômeno que acabou tendo consequências até maiores do que poderia ter gerado, né? Foi uma fatalidade, temos aí um crime, na verdade, um alijamento, um despejo irregular, a princípio, que tudo indica, de óleo no mar, e esse óleo, então, veio parar nas praias brasileiras, causando impactos dos mais variados, né? As pessoas que tinham no pescado a fonte de alimento pararam de ter, ou passaram a comer, né, consumir esses alimentos de forma arriscada, né, podendo até se contaminar. Aqueles que, né, usavam o pescado como fonte de renda, os pescadores vendendo esse pescado também se prejudicaram. E isso, né, a gente está falando de 3.000 quilômetros de costa, a gente está falando de milhões de pessoas. E a resposta tardia do governo brasileiro a esse episódio só não foi pior porque a Marinha do Brasil, ela encabeçou um movimento de reação e organizou todas as tarefas da forma como podia, meses depois do início das manchas aparecerem. Então a gente tem aí um descompasso, especialmente encabeçado pelo Ministério do Meio Ambiente, que teve uma reação tardia e pouco compatível com a dimensão do problema, porque isso afetou todo o receptivo de turismo do final de ano, né? Lembrando que isso foi, né, no final do ano, foi novembro, e isso afetou toda a parte turística e, com isso, um prejuízo gigantesco que se somou na sequência à pandemia e a gente acabou vulnerabilizando ainda mais uma região, né? Então, é fundamental que a gente tenha instituições que zelem, né? A gente está vendo aqui que o aviso do CEMADEM, né, para Recife foi dado 2 dias antes das ações serem colocadas em prática. Isso está sendo colocado nos jornais, na mídia, né? Então a gente tem aí uma questão de responsabilidade mesmo, né? E de fazer as coisas acontecerem. Porque senão, na hora que a pessoa morre, vai morrer uma pessoa que você nem conhece, entende? Né? Que a pessoa que está tomando a decisão não conhece. Então cria-se um distanciamento que não necessariamente ajuda a gente a reforçar a necessidade dessas ações acontecerem. Esse é o ponto. Né? A gente tem que trazer mais o governo, né, para quem ele tem que olhar, né, para as pessoas. Segundo o relatório Luz, que acompanha, né, o cumprimento das ODS aqui no nosso país, em 2021, o governo brasileiro não possui uma política contra a sobrepesca ou a pesca predatória e não fiscaliza a ação. Segundo a ONG Oceana, em relatório de 2021, dos 117 estoques pesqueiros que são alvos de pesca comercial, apenas 8
possuem situação conhecida. Ou seja, o Brasil não tem dados sobre 90% das espécies exploradas. Bom, Gabriel, eu quero te ouvir sobre a situação da pesca comercial no país. Sabemos que há comunidades pesqueiras e ribeirinhas que dependem quase inteiramente da pesca para sua sobrevivência, seja por questões alimentares, culturais ou econômicas. Sim, sobrepesca, né, ou sobreexploração de fauna é uma das 5 principais ameaças à biodiversidade, né, hoje no mundo. E particularmente no ambiente marinho, eu acredito que essa seja a principal ameaça, né. A gente tem projeções que até 2050 os oceanos serão grandes desertos, né, de vida por causa de sobrepesca. Isso vai afetar todo um sistema, como a gente já tinha comentado, né, de processamento de nutrientes, matéria orgânica, né, e que pode levar a cenários de poluição marinha muito graves, né, que pode levar à mortandade dos poucos organismos que ainda vão estar resistindo ali. Um caso clássico que a gente tem de restrição e acesso a arqueiro é o Rio Doce, né, e litoral. Desde 2016, que foi um acidente, né, em Mariana, não foi um acidente, né, foi uma irresponsabilidade da empresa. Você tem diferentes níveis de acesso ao pescado do Rio Doce e costa do Espírito Santo, né? Então, por muito tempo, aquela população que dependia do rio, né, incluindo os Krenak, ali na terra indígena, né, não tiveram acesso a uma das principais fontes de proteína deles, que era o pescado, tanto para consumo próprio quanto para sustento financeiro, né? E isso continua sem solução até hoje, né? As pessoas voltaram a pescar de forma ilegal, muitas vezes, né? A gente não se sabe se eles estão comercializando esse pescado ou só se estão consumindo aqueles peixes que estão contaminados com metal pesado, né? Então, você não tem uma estatística de desembarque pesqueiro suficientemente robusta para você conseguir avaliar, depois de uma retomada de processo de atividade econômica, o que aconteceu efetivamente depois de está ou não está contaminado, né? Ô, Gabriel, nós estamos... particularmente nesse governo, teve um apagão das estatísticas pesqueiras, né? É um momento que nós vivemos no país. Eu agora preciso ir para o final do programa. Eu quero, em 30 segundos, o destaque final do Frank Valverde. Olha, Joel, eu não quero ser catastrofista, não, mas eu vou fazer a síntese do programa. Se o ser humano não cuidar da água hoje, no futuro, da forma como está sendo conduzida a política da água, nós temos o risco de morrer de sede. Gabriel, quero começar com você uma síntese final. O que mais importante você gostaria de destacar no programa de hoje? A gente tem que olhar para os corpos d'água de uma forma com mais responsabilidade, né? A gente, como sociedade, acostumou a usar eles como depósito de lixo, tanto rios quanto mares, quanto reservatórios. Mas eles, como o Franklin comentou, é o que vai sustentar a vida num futuro de escassez, que é para isso que a gente está encaminhando. Muito bem, Alexander, seu destaque final, lembrando que nós deixamos uma série de perguntas a serem feitas, uma delas é o fenômeno do negacionismo, que impactou muito a ciência nesse período de pandemia. Mas o seu destaque final, o que mais importante você gostaria de deixar registrado? Eu acho que o mais importante é que a gente tem coisas muito importantes para cuidar e delas a gente não pode prescindir, ou seja, a gente não pode terceirizar a responsabilidade para cuidar daquilo que vai ser o nosso futuro, né? Porque o risco que nós corremos é de não ter futuro.
Isso significa que não só a ciência é importante, e a revista FAPESP, a agência da FAPESP, a FAPESP trabalha isso muito, a Fundação Grupo Boticário, a rede de conservação da natureza, a gente tem isso fortemente colocado, mas isso não basta, a gente precisa falar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer acontecer. Então é o exercício da cidadania, né, e da democracia participativa, que é o que a gente tem que fazer. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença de Gabriel Brejão, doutor em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista, a Unipesp. Alexandre Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.